Olá, meu nome é Joseli Nunes, eu sou professora, pedagoga e também fiz pós-graduação em psicopedagogia, mas hoje vou falar para vocês sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso, né? Bom, esse é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância, geralmente a partir dos 5 anos de idade já começa a apresentar alguns sintomas desse transtorno, de TDAH, certo? E frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. As características desses sintomas geralmente é a desatenção e também a inquietude e impulsividade. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre TDAH. Os sintomas mais comuns é a desatenção, certo? Isso aí é um dos sintomas, tá? Então, quais são, o que apresenta aí nesse sintoma da desatenção? É justamente não prestar atenção a detalhes, cometer erros por descuido de atividades escolares, do trabalho ou durante outras atividades, certo? Ter dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não escutar quando alguém lhe dirige a palavra. Não seguir instruções e não terminar deveres de casa, tarefas domésticas, tarefas em local de trabalho, relutar ou não gostar, né, de atividades que envolvam esforço mental prolongado. Perder objetos necessários, atividades ou tarefas. Ser facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes, mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados, ou seja, pensar quando estiver fazendo atividade, começar a pensar em outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que está fazendo. Ser esquecido em relação às atividades do cotidiano. Então, tudo isso é a falta de atenção, ou seja, a desatenção, né, que é um sintoma de TDAH. Outro sintoma comum também é a hiperatividade e impulsividade, que é remexer ou se batucar, mãos e pés, ou se contorcer quando estiver na cadeira, levantar da cadeira em sala de aula, entre outras situações nas quais ela tem que se manter sentado. São pessoas que não conseguem se concentrar, não conseguem ficar focado ali, sentado em algum lugar. Correr ou subir nas coisas em situações onde não é inapropriado, ou o adolescente ou adultos ter a sensação de inquietude. Ser incapaz de brincar ou envolver em atividades de lazer calmamente. Não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo, como um restaurante, reunião. São pessoas também que falam demais. Em geral, é preciso que as crianças elas apresentem pelo menos 6 sinais para que possa dar aí o diagnóstico, né, para essas crianças de TDAH. Outra coisa também interessante é o ciclo escolar. Geralmente é um conjunto entre escola e família. Então a família ela tem que estar atenta e tem que responder as perguntas, né? E passar informações para a escola, para que a escola possa trabalhar com essas crianças adequadamente, né? Adaptar a atividade, saber como trabalhar com as crianças que têm aí o TDAH. Tem também aí as condutas mais comuns, né? Da criança que tem TDAH. Que é distúrbio da atenção, hiperatividade, impulsividade, alinhamento e também a agressividade. Quais são esses distúrbios da atenção? É quando o aluno ele tem dificuldade em entender os estímulos relevantes de uma situação. Exemplo, ao invés dele olhar para a professora quando ela está explicando, ele olha para qualquer outra situação. Por exemplo, o cabelo de uma colega, uma borracha que caiu no chão, uma mosca que passou na hora. Então, eles não conseguem prestar atenção e focar no que é de fato, né? Prestar atenção no que a professora está ali explicando. Hiperatividade e impulsividade. Geralmente, a hiperatividade e a impulsividade elas encontram-se juntas, no mesmo padrão de comportamento. Exemplo, a criança hiperativa ela não consegue controlar o seu comportamento motor. Então, por isso, ela não consegue parar de falar, não consegue parar de andar, encontrando respostas instantâneas para essa situação de estímulo. E não parando para pensar e refletir, torna-se ali uma situação de impulsividade. O alinhamento é quando a criança ela não consegue ter aquele convívio com outras crianças, ou seja, ela fica uma criança tipo antissocial, ela não se associa, não se consegue interagir com outras crianças. A agressividade ela inclui gritar, a falar mal, a
ter uma linguagem, a usar, né, uma linguagem abusiva, ameaçar, fazer declarações autodestrutivas, beliscar, bater os colegas, puxar o cabelo. Então, aí são algumas condutas típicas, né, de pessoas que têm TDAH. Agora, as possíveis causas e também estratégias de intervenção. Vamos falar um pouco das possíveis causas. Quais são essas causas? Temos aí a biológica, que é herança genética, anormalidade bioquímica, anormalidade neurológica, lesões do sistema nervoso central. Fonemológicas, que é o conhecimento equivocado de si. Psicológicas, que é experiências traumáticas, funcionamento da mente, o id, ego, superego. Comportamentais, que é a falha na aprendizagem de comportamentos adaptativos. Sociológicos, que é a rotulação desorganizada social, comunicação distorcida, a interação negativa com outras pessoas. Algumas estratégias de intervenção, elas podem ser feitas com terapia psicológica, ludoterapia, fisioterapia, terapia em grupo, terapia comportamental, terapia em família. Temos também os tratamentos médicos, que é o neurológico e também o psiquiátrico. O tratamento ele pode ser feito com crianças e também com os pais. É importante que os pais participem, porque é justamente eles que vão ali ajudar, né, a criança ou a pessoa que tem TDAH a melhorar aí o seu convívio familiar, o seu convívio como um indivíduo. Na sala de aula, as intervenções também são boas, né, para ser aplicadas quando a professora, o professor, a coordenação da escola sabe que aquela criança tem esse transtorno, essa dificuldade, né, que é a TDAH. Bom, trabalhar em pequenos grupos, porque já como são crianças, são pessoas que não conseguem interagir com outros, então a gente tem que começar a trabalhar ali em pequenos grupos, certo? Para não incomodar aquela criança, né? Então é uma coisa assim bem adaptada. Dar tarefas curtas ou intercalar para que eles possam concluir sem se dispensar. Elogiar sempre, né? É importante que elogie sempre, até para trabalhar a autoestima dessa criança. Dar uma função para ela, para que ela possa se sentir útil. Utilizar de exercício de relaxamento após o recreio, porque geralmente quando as crianças vão recrear, elas já voltam afobadas, né? Já voltam aí agitadas, então é bom ter esse relaxamento dentro de sala de aula. Jogos, desafio que estimule-os também é importante. Utilizar de materiais de calmante, como argila, pintura de dedo, também é bom. Areia, água, música que acalma, né? O ambiente acalma a criança. Bom, então eu mostrei para vocês, né, um pouco do que eu estudei. Tem muitas coisas ainda aí para se falar de transtorno, né, do TDAH, e eu fico por aqui, tá? Então, um cheiro para vocês. Espero que tenham gostado.